Boa noite, Andrade, um abraço para você, obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas você aí também. Primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês, eu vou acrescentar muito pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçade, Jean e Birne, porque infelizmente por conta daquela confusão que acabou atrasando o momento da bola rolar, perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por linha de passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que o estádio não estava dividido, de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, uma despedida, uma passagem rápida, vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá, empurra para cá também, envolvendo PM, CBF, que acontece que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender, ora, por que a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né, da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM vira e fala, não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não de arquibancadas, num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala, não. Quem vende o ingresso não sou eu, quem vende o ingresso é a CBF, através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá, e a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco. Como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrado em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlurb, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram, o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERJ organiza os jogos do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF para a CBF, que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou, não quero, desconsiderou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a federação, no movimento político, é bom informar, a Federação do Rio no movimento político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio, e um dos vice-presidentes, ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive para o Maracanã, para a PM, para o Ministério Público, que, olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM, em nota, diz: a organização, a responsabilidade de vender ingressos conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada. É bom frisar, o presidente Edinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram, a gente não pode fazer nada. Quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea, tem muito a ver com essa confusão. Por que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar a carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se vem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara a operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito, porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, até para vocês debaterem, para a gente entender como é que essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje, que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido desde quinta-feira que o jogo era de alto risco, essa ata foi ignorada, a CBF, como organizadora,
não solicitou a PM que fosse dividido, porque os ingressos já estavam sendo vendidos, e também a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos, você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí. Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação. O Pedro trazendo todo o panorama do que aconteceu. Que jogo de empurra, hein? Que coisa. Assim, mas na prática, terrível mesmo é você imaginar que tá tudo bem colocar um Brasil e Argentina com os torcedores ali lado a lado e beleza, e vai funcionar, e torcida de seleção é outra coisa, sendo que aconteceu o que aconteceu recentemente entre brasileiros e argentinos numa final de Libertadores no mesmo estádio. No estádio não, na cidade, né? Enfim. Pois é, gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Cláudio, por onde eu começo? Pelo jogo, pela confusão, tanta coisa, tá bom. Você é de casa. Vamos voltar para a confusão daqui a pouco, então, só para não perder o fio da meada do jogo. O Birner estava me passando a bola sobre o ineditismo. Por favor. Então tem jogos que entram para a história. 93, o Brasil perde para a Bolívia, né, lá em La Paz, e é a primeira derrota na história das eliminatórias. No finalzinho. Então hoje, 30 anos depois, né, temos a primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Então, a Argentina, entre outras coisas, tem conseguido nos últimos anos, né, a Copa América, a Copa do Mundo, é a primeira seleção a vencer um jogo de eliminatórias no Brasil. Antes disso, tinha vencido aquele amistoso de 98 pré-Copa, também por 1-0. Ou seja, são 3 vitórias de 1-0 da Argentina no Maracanã. O Brasil, há 3 jogos no Maracanã, não faz um gol na Argentina. Eu tô com a sensação absoluta de ano perdido para a seleção brasileira. Perdido. Eu entendo as ponderações sobre o jogo, acho que a derrota é um placar pesado para o que foi o jogo, pelo pouco que produziu a Argentina. Concordo com o Jean sobre a injustiça da expulsão. Embora, naquele momento, 11 contra 11, eu não visse grande produção ofensiva no Brasil para acreditar piamente que o empate fosse sair de qualquer jeito. Mas isso começa lá atrás para mim, sabe? Quando você entende que só a Copa do Mundo importa, que eu posso esperar, que eu posso ver lá para frente. Então vamos aceitar que, beleza, esse ano foi, passou e vamos olhar daqui para frente? O que vai ser feito em março? O Brasil tem 2 jogos em março em que o técnico é o Fernando Diniz, tá? São jogos longe do Brasil, então ele não vai enfrentar essa questão do time sem vergonha, do protesto da torcida, da hostilidade. E a gente sabe que a torcida brasileira é assim, né? Ela, quando tá bem, tá ótimo, e quando não tá bem, ninguém presta, os jogadores não ligam pra seleção. Aquela ladainha, não existe meio termo quando a gente fala seleção brasileira. Os jogos de março são jogos contra a Inglaterra na Inglaterra e contra a Espanha na Espanha. São só 2 das favoritas ao título da Euro. Mais difícil do que jogar contra a Colômbia, por exemplo. São jogos que mexem com o seu prestígio, mexem com sua imagem para o mundo. E o Brasil está precisando reconstruir a sua imagem para o mundo, vamos combinar, né? Porque é curioso que você fala sobre a imagem. A Argentina hoje, pela postura dela, ela olhou o Brasil como uma das principais seleções do mundo. Mas todo mundo olha com respeito, com interesse, e por isso também me chamou muito a atenção que a Argentina tenha feito ajustes necessários e que o Brasil não, né? Então, rapaziada, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo aqui, pessoal, desta quarta-feira, né? Ainda repercutindo essa derrota da seleção brasileira, essa derrota aí vexatória, né? Onde teve essa confusão aí, essa briga entre torcedores, né, essa briga generalizada, e também culpa da CBF, né? Vimos aí os jornalistas aí detonando a CBF pela falta, né, da mal organização, né? Como é que um jogo desse tamanho, um jogo dessa grandeza, a CBF não organiza, né? Não faz aí o seu papel de organizar um bom trabalho para isso não vir, né, tá acontecendo nos jogos de futebol, beleza? Então, pessoal, comente aqui a sua opinião. Você acha que a CBF tem culpa ou não? Comente aqui, deixe o seu comentário, que é muito importante. Inscreva-se também no nosso canal para estar nos ajudando, para estar nos fortalecendo. E até os próximos vídeos.